Enquanto você vai procurando, gostaria de dizer algumas palavras. Muitas vezes, eu e você não valorizamos um culto como esse, um culto de terça-feira, mas ele tem a mesma importância que um culto de domingo, apesar das suas diferenças. No culto de domingo, muitas pessoas não trabalham e por isso elas têm um tempo maior para se arrumar. Num culto de domingo, ele inicia às 7 horas. Num culto de domingo, até as nossas roupas são diferentes. Mas num culto de terça-feira, ele tem a mesma importância. Talvez o irmão que não está aqui presente hoje não saiba disso. Num culto de terça-feira, você provavelmente acabou de chegar do seu trabalho. Você provavelmente amanhã vai ter que acordar bem cedinho. Você provavelmente está cansado. E o Espírito Santo de Deus está falando assim: Jesus, apesar de amanhã ele ter que levantar cedo, ele está lá. Jesus, apesar de ele estar cansado, ele está lá na igreja. E Jesus está respondendo: apesar de eles serem pecador, valeu a pena morrer naquela cruz por causa daqueles que estão ali me buscando e acreditando em mim. Mateus 8, versículo 5. Que texto maravilhoso! Olha o que diz esse texto, nós vamos ler do 5 ao 10. A minha versão é um pouco diferente. Se você quiser prestar só atenção na minha leitura, vai ser melhor. A palavra de Deus diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e sofrendo horrível tormenta. Versículo 7. Então Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Versículo 8. Ao que respondeu o centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem debaixo de autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. Digo a um, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. Ordeno a meu servo, faze isso, e ele faz. Versículo 10. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que o seguiam. Olha o que Jesus diz: com toda a certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Queridos, esse momento é um momento incrível, onde Jesus, ele se maravilhou com alguém. E é importantíssimo nós darmos a devida atenção a momentos como esse. A minha Bíblia, ela traz alguns subtítulos, e o subtítulo desse assunto está assim: um comandante romano crente. Eu sou um pouco receoso com esses subtítulos, porque
se eu ler de maneira rápida, se você ler de maneira rápida, você vai acreditar que o resumo disso aqui é somente isso: um comandante romano crente. Só que esse texto, esses versículos que eu acabei de ler, traz tesouros importantíssimos, que se eu e você entendermos, muita coisa vai mudar na minha vida e na sua vida. Sabe, aqui Jesus está dizendo, está nos mostrando um caminho para tornar possível coisas impossíveis. E eu e você precisamos entender isso. Olha o que o versículo 5 diz, entrando Jesus em Cafarnaum. Eu preciso trazer alguns significados de algumas palavras para você não ficar perdido. Cafarnaum significa aldeia de Naum. Mas pastor, isso não mudou muita coisa. Cafarnaum é nada mais, nada menos o centro de todas as ministrações de Jesus, ou seja, tudo praticamente saiu de Cafarnaum, tudo que Jesus fez, é o centro, é onde Jesus praticamente iniciou o seu ministério. Eu não sei se você se lembra, mas no culto passado, a pastora falou, quando eu saí do encontro com Deus, eu ministrei para um mendigo. Foi o início do ministério dela. A gente não esquece os inícios das nossas caminhadas, não esquecemos. E por isso, eu preciso destacar isso aqui nesse momento. Uma outra palavra que aparece aqui nesse versículo 5, centurião. Centurião significa um oficial romano que comanda cerca de 60 a 100 soldados, de 60 a 100 homens. O que é esse cara? Que é esse centurião? É praticamente a maior autoridade daquele povoado, porque eu não sei se você sabe, mas um centurião, ele era responsável pelas atividades administrativas de um povoado, ele era responsável por cobrar impostos de um povoado, ele era responsável por prestar segurança para um povoado. E esse grande oficial, essa grande autoridade, ele vai e dirige, ele vai em busca de Jesus. Queridos, para você saber, para você entender como é possível tornar coisas impossíveis realidades na sua vida e na minha vida, eu preciso buscar Jesus. É isso que o texto está querendo dizer para mim e para você nessa noite. Eu preciso sair da minha zona de conforto. E graças a Deus pela vida de vocês, porque vocês tiveram a coragem de sair da zona de conforto. Estar aqui é buscar Jesus. É dizer para o mundo lá fora, apesar do meu cansaço, eu vou à igreja. Apesar de saber que amanhã eu vou ter que levantar às 5 horas da manhã, eu vou na igreja buscar Jesus. Ele é a razão da minha vida. Não que as pessoas que não estejam aqui não saibam disso. Eu não sei o porquê que elas não estão, mas eu quero dar os parabéns para você que está aqui, que decidiu, não, eu quero buscar esse Jesus.
E esse centurião, ele suplica, ainda no versículo 5, ele suplica. Existem outras traduções que diz implora, ele pede. Quando você escuta essas palavras, do que você se recorda? Súplica, pedidos. Ei, em mim desperta oração. Aquele centurião, ele orou, ele buscou Jesus. Para mim e para você, hoje eu não consigo suplicar para Jesus fisicamente, mas eu consigo suplicar para Jesus por Espírito, eu consigo orar. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei, mas eu sei que você pode tornar coisas possíveis na sua vida. Você pode, desde que Jesus esteja nas suas intenções, desde que você saiba sair dessa zona de conforto e buscar Jesus. Mas olha só, o que esse centurião fala para Jesus? Senhor, meu servo está em casa, paralítico, sofrendo horrível tormento. Olha o pedido que esse centurião faz. Ele sabe do que ele precisa. Quantos de nós sabemos do que precisamos? Quantas pessoas já me procuraram dizendo: Hugo, eu não consigo ficar 2 minutos conversando com Jesus, eu não consigo ficar 10 minutos conversando com Jesus. Ei, será que essa pessoa sabe do que ela precisa? Será que você sabe do que você precisa? Esse centurião sabia, ele sabia do que ele precisava. Ei, ele não fez rodeio nenhum. Ele foi no problema que precisava de uma solução. Jesus, o meu servo está paralítico e se encontra em horrível tormenta. E o interessante é que ele não pede por ele, ele pede por um servo dele, uma alta autoridade do mundo, do nosso mundo físico. Ele não pediu por ele, ele pede por alguém que está subordinado a ele. Hoje, nós estamos acostumados na realidade com substituição de pessoas. Você começa a trabalhar num lugar, não dá certo, alguém te substitui. Em vários lugares acontece isso. No mundo militar, nós somos conhecidos como peças de reposição. Ou seja, se eu adoecer, vai ter uma outra pessoa para me substituir. Só que esse centurião não. Ele poderia muito bem: ei, você não serve mais para nada? Tchau, vem outro. Ele poderia fazer isso, mas ele não fez. E o interessante é que esse servo, existem algumas outras traduções que dizem criado. Não era uma simples pessoa, era um servo, um criado, mas que estava próximo dele, estava próximo da família dele. Mais para frente, nós vamos ver o termo soldado. O soldado, ele vai, faz o seu serviço e volta para sua casa e acabou o relacionamento. Criado não. O criado está lá dentro da casa dele. O criado ajuda a servir a família dele. O criado ajuda a proteger a família dele. Esse centurião está reconhecendo que
aquele criado tinha uma importância na vida dele. Será que eu e você estamos reconhecendo a importância das pessoas na nossa vida? Será que eu consigo olhar para os meus pais e dizer assim: pai, apesar de você não ter me criado, o Senhor tem uma importância para mim. Mãe, apesar de a senhora não ter tido condições de me dar uma vida melhor, a senhora tem importância para mim. Ei, será que se você se encontrasse com Jesus, você teria a coragem de pedir por alguém? Será que você teria o reconhecimento de falar: Jesus, se eu estou aonde eu estou, é porque a minha esposa me ajudou hoje, ela se encontra enferma, o Senhor pode curá-la? Será que a gente tem essa consciência? E esse centurião tinha. E ele pediu para Jesus. Ele reconhece: se eu sou um centurião hoje, se eu comando 60, 100 soldados, alguém estava na minha casa protegendo a minha família enquanto eu estava lá. Alguém estava cuidando do meu lar enquanto eu não estava lá. É isso que o centurião está reconhecendo. Aí Jesus, ele vai e responde: eu irei. Irmãos, quando eu e você reconhecemos a importância de alguém, Jesus também reconhece e ele decide curar. Mas olha a resposta desse centurião: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Esse centurião, nada mais, nada menos, reconhece todas as características de um Deus vivo aqui nessa terra. Ele fala: eu não sou digno, e ele reconhece que, apesar de ele ser autoridade, apesar de ele ter uma vida financeira boa e uma casa boa, ainda assim, o rei dos reis não pôde ser acolhido na casa dele. Ele reconhece o poder de Jesus, ele reconhece a onipotência de Jesus, a onisciência, a onipresença de Jesus, de um Deus vivo aqui nessa terra. Será que eu e você temos reconhecido essas características de Deus? Mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Ele diz assim: Jesus, eu acredito tanto, mas tanto no poder do Senhor, que uma palavra é suficiente para mudar a história do meu servo. Uma palavra. E no versículo 9, ele simplesmente reconhece o que ele pode fazer, o centurião, enquanto homem, e o que ele não pode fazer. Ele simplesmente diz assim: olha,
eu sou um homem que tem autoridade. Se eu digo para o meu soldado, vai, ele vai, uma palavra, vai, ele vai, vem, ele vem. Se eu, que sou homem, tenho esse poder, imagine você, imagine o Senhor Jesus. Uma palavra do Senhor, não somente diz, vai e vem, não, uma palavra tem poder para curar. Ele reconhece, ele fala assim, em outras palavras, ei, Jesus, eu posso até aqui, daqui para lá é o Senhor. Ei, quantos médicos depois do Covid estão se rendendo a Deus, estão se rendendo a Jesus, porque eles sabem até onde eles podem ir, e quando passa daquele limite, eles reconhecem, verdadeiramente, Jesus é verdadeiro, verdadeiramente Deus é real. Será que eu e você já reconhecemos? Será que eu e você sabemos até onde nós podemos ir? Será que no meu relacionamento conjugal, eu sei até onde eu posso ir e até onde Jesus pode transformar? Será que na minha vida financeira, eu sei até onde eu posso ir? Será que lá no meu trabalho, eu sei aonde eu posso ir, aonde eu não tenho condições de ir? Será que nas minhas orações, quando eu oro por alguém, eu sei até onde eu consigo ir e até onde Jesus vai? Eu não sei até onde Jesus pode ir. Eu ainda estou aprendendo até onde eu posso ir em várias áreas da minha vida. Mas essa noite você precisa entender isso, saber até onde você pode ir. Você precisa saber qual é o problema que você tem. Você precisa saber. Porque no momento em que você for orar, é esse momento em que você vai dizer: Senhor, o meu servo está lá em casa, paralítico e atormentado, eu não posso fazer nada. Senhor, o meu casamento está assim, está assado, eu não posso fazer nada. Senhor, a minha vida financeira está assim. Eu posso ir até aqui, eu entrego a minha vida para o Senhor. E dando continuidade, ao ouvir essas coisas, Jesus maravilhou-se. Jesus, ele se surpreende, mas como eu posso surpreender alguém como Jesus? Como eu posso deixar Jesus maravilhado, se Ele é alguém que sabe de todas as coisas? Se você lê Mateus 12, olha só, Mateus 12, 22. Depois disso aconteceu que lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Ele o curou de modo que pôde falar e ver. Então toda a multidão ficou atônita e exclamava: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ao ouvirem isso, murmuraram: este homem não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Entretanto, Jesus
compreendia os pensamentos deles. Como surpreender Jesus, que sabe até os meus pensamentos? Mas esse centurião surpreendeu. Tanto é verdade que Jesus ele afirma que não encontrou tão grande fé nem mesmo em Israel. Vocês têm noção do que é isso? Não encontrar fé desse tamanho em Israel. Jesus estava falando que a fé desse centurião era maior do que a fé de João Batista. Nada mais, nada menos, o maior homem que já pisou nessa terra, o maior homem nascido de mulher que pisou nessa terra. Jesus estava falando que a fé daquele centurião era maior que a fé de Maria, mãe dele. Maria, ela concebeu, engravidou do Espírito Santo. Ele estava falando que a fé desse centurião era maior que a fé de José, que teve que entender que o Espírito Santo colocou uma criança no ventre de Maria. Olha o tamanho da fé desse centurião. Ei, talvez seja porque, no caso de João Batista, apareceu um anjo para o pai dele, dizendo que haveria um filho. Talvez porque, no caso de Maria, apareceu um anjo explicando para Maria, apareceu um anjo explicando para José, e para esse centurião não apareceu ninguém. Ele ouviu falar que Jesus curava, e ele acreditou, e ele creu que Jesus curava. Eu e você já vimos vários irmãos serem curados de Covid. Nós vimos praticamente Jesus, Espírito Santo de Deus, ressuscitar uma irmã. Para a gente é mais fácil, mas se eu falar lá fora, vai ser difícil despertar fé em alguém, só de ouvir falar. Mas esse centurião não, ele foi despertado a fé dele de ouvir falar que Deus curava. Será que a nossa fé foi despertada? Essa é a noite que a minha fé e a sua fé precisa ser despertada. Essa é a noite. Ei, eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar que se eu comprar um remédio, esse remédio pode curar, sim. Mas se eu não tiver dinheiro para comprar, Jesus pode curar. Eu preciso acreditar nisso, porque eu e você temos condições de fazer várias coisas. Eu tenho condições de arrumar uma igreja, eu tenho condições de organizar essa igreja, eu tenho condições de fazer várias coisas da liturgia de um culto. Mas se o Espírito Santo de Deus não estiver comigo, eu não consigo levantar de madrugada e vir orar nessa igreja. Eu preciso dele. Eu não sei na onde o Espírito Santo entra na sua vida, mas você precisa saber. Jeremias, Deus fala com Jeremias. Vamos abrir Jeremias 29,
11. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Versículo 13. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Vocês acreditam que só aquele centurião tinha problema? E por que nesse capítulo só aparece esse centurião? Ele buscou de todo o coração. Será que só eu tenho um problema? Todos nós temos problemas, mas às vezes Jesus responde um e não responde um outro. Está aqui o segredo: buscar de todo o coração. Esse centurião fez isso, buscou, e ele encontrou Jesus, e Jesus curou um servo dele. Qual é o problema impossível para Jesus? Qual é o problema impossível para Deus? Não existe nada impossível para Deus. Mas hoje você aprendeu os caminhos para essa impossibilidade se tornar possibilidade. Queria que você ficasse de pé nessa noite. Gostaria de orar com você, e que você entendesse essa palavra, guardasse no seu coração. Com Deus, nada é impossível. Porque eu sei que quando a gente sair daqui, uma porcentagem muito grande do que eu falei vai se esquecer, vai se perder. Mas se você guardar isso, com Deus, nada é impossível. Nós já vamos ficar muito felizes. E eu gostaria que você lembrasse de todas as impossibilidades que você um dia viu na sua vida, e orasse, e buscasse Jesus com toda a sua força, com toda a sua alma, e falasse para Jesus essa noite: Jesus, aquele meu sonho estava esquecido, aquele meu desejo estava guardado, mas essa noite, o Senhor me trouxe à memória esse sonho que eu achava impossível, e eu quero orar por esse sonho, por esse objetivo. Ou talvez tenha algo dentro de você que precisa de uma cura, precisa de uma restauração. Talvez nós tenhamos pessoas que aqui nessa noite, ou que está nos assistindo com um coração de pedra. Deus, Ele pode transformar o seu coração num coração de carne. Talvez você tenha recebido um diagnóstico de algum médico dizendo que para o seu caso não tem cura.
mas o seu médico não conhece Jesus. E Jesus pode todas as coisas. Feche seus olhos, queridos. Mas não deixe eu orar sozinho, não. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer por esse momento tão especial que nós vivemos aqui. Pai, essa noite nós nós entendemos mais uma vez que nada é impossível para o Senhor. O mesmo Deus que operou curas e milagres no passado, Ele pode operar aqui nesta noite. O mesmo Deus que curou um servo paralítico e atormentado, Ele pode curar qualquer pessoa de qualquer mal. E nós estamos vivendo um momento difícil, onde o que mais aparece é essa maldita doença. E nós cremos que se para o homem é impossível, para o Senhor não é. Pai, nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que se existe alguém enfermo no nosso meio, que o Senhor possa promover a cura para a honra e glória do Senhor. Pai, que essa palavra queime cada dia mais e mais no coração dos meus irmãos. Assim eu oro em o nome do Senhor.